Perfeito. Então, vocês já conseguem ver a tela? Ok. Perfeito. Bom, pessoal, então, qual é a agenda de hoje, né? Hoje a gente vai fazer uma introdução breve, né, de quem aplica, para quem ainda não nos conhece, e quais são os nossos programas. E a gente vai, então, partir para o ponto das redações, falar do propósito e da relevância delas, né, dentro do processo de aplicação. A gente imagina que vocês, né, que estão aqui já sabem que tem que escrever redação, mas quais são essas redações e por quê, e como, quando. A gente vai falar de todos esses pontos. E a gente vai passar para vocês do's and don'ts, o que fazer e o que evitar na hora de escrever redação, com exemplos para que vocês visualizem realmente o que é uma redação efetiva. E a gente vai falar tanto do personal statement, que é uma carta de apresentação, uma redação principal que é utilizada na aplicação, que vai praticamente a todas as universidades, no caso da candidatura a universidades nos Estados Unidos, em alguns casos no Canadá. E a gente vai falar também de redações suplementares, que são redações específicas de cada universidade. Né? Então, quais são os temas mais comuns dessas redações específicas. E a gente também vai dar dicas sobre gestão de tempo, né? Porque, assim como o processo de aplicação como um todo demanda bastante tempo, as redações são uma área onde vocês precisam colocar bastante carinho, bastante tempo e dedicação. E a gente vai passar uma ideia de tempo para vocês saberem quando começar a trabalhar em quais redações. E depois, como a Luciana falou, a gente vai abrir para um round table, a gente vai convidar vocês a participarem, compartilhar algumas informações sobre o que vocês estão buscando e do que vocês mais sentem falta nesse momento da preparação. E depois a gente vai para o nosso Q&A, de perguntas e respostas, falando de algumas dúvidas que foram levantadas para a gente no formulário de interesse e também dúvidas que vocês possam ter durante a sessão de hoje. Vanessa, antes de ir para frente, eu acho que às vezes o seu áudio está picando um pouquinho. Não sei se é talvez o fone que tem que encaixar um pouco melhor no computador. Eu não estou usando fone agora. Eu vou... Ah, tá bom. Ok. Bom, me avisa se tiver algum problema. Bom, então quem somos? E dá para ouvir direitinho agora? Tá com um pouco de chiado. Peraí. Fala alguma coisa. Vocês conseguem me ouvir bem? Dá para ouvir, só tá com... assim. Não piorou? Eu vou tirar o fone. Isso, vê agora. O chiado agora deve ter parado, né? Agora tá bem melhor. Se voltar de novo, eu te aviso. Ok, eu vou ficar sem fone. Bom, então, a nossa introdução, quem somos? Para quem não participou ainda de algum webinar nosso anterior, a gente queria se apresentar também, para vocês saberem um pouco mais do Aplica e do nosso trabalho. Então, o Aplica foi fundado em 2016 pela Luciana e eu. Nossa sede hoje é em Vancouver, no Canadá. E a gente tem essa liderança em consultoria para admissão à graduação e mestrado nos Estados Unidos e no Canadá. E a gente tem um foco especial em 3 áreas, que são liberal arts, ou seja, escolas de artes liberais nos Estados Unidos. Alguns de vocês já devem conhecer esse conceito, mas são universidades que focam num aprendizado multidisciplinar para a formação de graduandos com múltiplas habilidades e múltiplos conhecimentos. A gente também tem um foco especial em women's colleges, ou seja, escolas para mulheres, né? No caso das meninas que buscam orientação com a gente. E também a gente especializa na área de suporte para obtenção de financial aid, que é o auxílio financeiro, ou as chamadas bolsas, né? Então, essas são áreas em que a gente se dedica bastante, por também saber que oferecem oportunidades super importantes para os alunos brasileiros. E a gente tem mais de 10 anos de experiência nesse mundo do application, tanto como candidatas, estudantes, orientadoras, e a gente adora compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu até agora nesse processo e o que a gente aprendeu ao longo do nosso trabalho. Então, nós temos 3 programas, que são o Aplica Júnior, o Aplica Prep e o Aplica Pós. O Aplica Júnior é para os alunos mais novos, então, aos que estejam entre o 9º ano e o 2º ano do ensino médio. A gente tem um programa de preparação para que vocês já vão desenvolvendo suas habilidades e desempenhando atividades que vão fortalecer a candidatura de vocês no 3º ano. E a gente também oferece apoio para programas de verão. E a gente tem o Aplica Prep, que é o nosso programa para quem está no 3º ano ou no seu primeiro gap year, ou seja, que está se candidatando à universidade este ano.
Então, é um programa com foco totalmente no processo de aplicação, em todas as etapas, desde autoconhecimento e elaboração de lista de universidades, até o envio, né, da candidatura e a decisão sobre qual universidade ir, que caminho tomar, né, depois do final do colégio. E a gente tem também o programa Aplica Pós, que é para candidatos a mestrado em Ciências Sociais e Disciplinas da Arte nos Estados Unidos e no Canadá. Bom, então, a gente vai passar agora para o conteúdo do tema, para o tema de hoje, né, das redações. E como a Luciana falou, conforme tenham dúvidas, ou vocês podem usar o chat, ou também compartilhar com a gente as perguntas no Q&A. Legal, obrigada, Vanessa. E pode deixar aqui no final, se vocês tiverem mais dúvidas sobre os nossos próprios programas, a gente pode esclarecer essas também. Bom, então, antes da gente começar a contar para vocês quais são as redações, qual é a melhor forma de escrever essas redações, a gente queria contar qual o propósito e relevância das redações no processo do application. Que muito de como você vai escrever a redação precisa ser influenciado por esse propósito, né? E pelo papel que ela e todas as outras redações que você vai escrever fazem no seu application. Então, eu queria ler um quote bem curto aqui do College Essay Guy, em que ele diz: In short, admissions officers want to know what matters to you, aka, or also known as, what are your values? How does this manifest in your life? And how do you demonstrate what you care about on your college application? Ou seja, os admissions officers, que são o pessoal que vão decidir se você vai passar ou não, eles querem saber o que é importante para você, como isso se manifesta na sua vida e quais são os seus valores, né? Como você pode demonstrar isso dentro do seu application, tá? E o que isso significa? Bom, o application é um processo holístico para descobrir quem você é. Então, as universidades, diferentemente do Brasil, elas não estão só interessadas na sua inteligência dentro de certas áreas, né, nas suas habilidades de matemática, leitura, porque elas entendem que para você ser uma pessoa que vai impactar o mundo de uma forma positiva, não basta você ser bom só em matemática, ou só em biologia, ou só em uma certa disciplina. Basta você ter certos valores e um certo propósito que vai fazer com que você cause um impacto no mundo mais para frente. E o que as universidades querem? Eles querem pessoas que vão ter esse perfil. Por quê? Se você passa pela universidade deles, se forma e depois causa um impacto super legal no mundo, não só isso é uma coisa bacana, como isso aumenta bastante a reputação deles, né? Por isso que você vê universidades excelentes produzindo aí alumni que são sensacionais. Então, isso começa desde a parte da seleção. E eles entendem também que para você causar um impacto, não basta só você ter uma desenvoltura em uma área, né? Basta você ter persistência, basta você ser disciplinado ou basta você ser criativo. Então, tem vários perfis que vão estar alinhados com diferentes universidades de acordo com os seus valores. Tá, então, isso foi bastante coisa que eu falei, mas o que isso significa? Né? Então, no application, eles vão conseguir medir a sua habilidade, a sua inteligência pelas notas, pelas provas e por outras questões, mas na redação é onde eles conseguem ver quais são os valores e quem você é, né? Então, o propósito da redação é um componente subjetivo em que você consegue mostrar a sua história, a sua voz e como você enxerga o mundo. E com isso eles vão conseguir ver os seus valores. Quais são algumas das coisas que você vai poder contar na sua redação? Você vai poder falar sobre os seus valores, sobre algum background que seja importante, né? Qual foi o contexto em que você cresceu, ou o contexto da sua família, diferentes influências que você teve ao longo da sua vida e diferentes experiências que você passou e que te ensinaram alguma coisa, ou que possam demonstrar que você tenha valor X, Y ou Z, né? E dentro desse processo a gente fala bastante para você show, don't tell. Ou seja, ao invés de falar, eu vou fazer isso, eu gosto disso, eu sou uma pessoa assim, a maior prova desses fatores para a universidade não é você falar para eles, mas é mostrar para eles.
Então, por isso que a gente vai falar bastante hoje sobre como você pode falar sobre as experiências suas do passado para poder mostrar para a universidade quem você é. Então, qual é a relevância da redação no application? Bom, é um fator decisivo, tá? Tanto para os alunos que têm uma base super forte, né? Então, para certas universidades, às vezes, para você ser considerado, você vai ter que ter um mínimo de nota nas provas, de ranking na escola, mas isso vai ser o mínimo, né? E aí, para você poder passar para aquela universidade, a redação, às vezes, é que vai fazer diferença. Eles vão te comparar com uma outra pessoa que é bem similar e eles vão ver, ok, essas duas pessoas são super inteligentes, tem isso, mas como é que são os valores delas, né? Ou então, será que o background dessa pessoa, talvez uma diversidade que ela vai trazer, vai ser muito benéfica para a minha instituição? Então, pode fazer muita diferença, faz muita diferença, tanto para aqueles alunos que têm uma base forte, quanto para os alunos que às vezes podem ser um pouco abaixo da média, né? Então, poxa, às vezes prova não é algo que não é o seu forte, né? It's okay. Às vezes, tá? Se você tem uma história excepcional de algo de super perseverança, um valor super forte, algo que te bota um ponto fora da curva, eles podem colocar de lado esses outros fatores porque você, de fato, tem uma história tão legal e é uma pessoa que vai causar bastante impacto. Tá, então vamos falar primeiro da redação, que talvez seja a mais importante, tá? Que é o personal statement. Personal statement é personal mesmo, é pessoal, é como se fosse o cartão de visitas para a universidade. Então, é a redação que você escreve para mostrar a um comitê de admissões quem você é e o porquê de ser merecedor àquela universidade, né? O que você tem que está alinhado àquela universidade, que vai fazer com que você tenha que estar lá, né? É bem diferente das redações que a gente está acostumado a fazer no Brasil, em que você não é pessoal, né? Não pode falar da sua opinião e você tem que dizer sim ou não a uma pergunta e argumentar a sua resposta, né? Nessa redação do personal statement, é você em 650 palavras, o que não é muita coisa. E gira em torno de uma ideia central, um momento, uma experiência, uma conversa, uma viagem, algo sem o qual você não seria você. Então, isso é super importante, né? Então, quando a gente está orientando os nossos alunos durante esse processo da redação, a gente olha para todo o application dele e vê assim, ok, o que está faltando no seu application que a redação vai poder contar, sabe? De forma mais profunda sobre quem você é e como você enxerga o mundo. E tem certas coisas que, claro, que tem que estar presente na redação. Como, por exemplo, ela tem que ser claramente escrito e coerente e tem que ser uma ideia bem desenvolvida. Então, como você não tem muito espaço e você quer jump out, né? Você quer ser evidenciado, ressaltado diante de todas aquelas pessoas que estão aplicando para aquela universidade, às vezes milhares, é melhor você escolher um tópico e desenvolvê-lo com bastante profundidade do que tentar falar sobre 3 ou 4 ou 5 coisas em que você é bom. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Ok, mas não ganhamos nenhuma ideia de fato sobre quem você é, né? E vale um toque de humor. É importante que você seja você. Se você é uma pessoa que tem um senso de humor, pode ser legal colocar. Se você é uma pessoa séria, seja séria. Não existe resposta certa ou errada. Existe quem é e que você consiga colocar isso através das suas palavras no papel. Ok, vamos para o próximo. Eu vi que já teve uma pergunta no chat, mas a gente vai responder todas as perguntas no final, ok? Não se preocupe. Ok, personal statement do's and don'ts, né? Ou seja, do's. O que você deve fazer no seu personal statement? Então, escreva sobre algo que empolga ou emociona você. Porque se empolga ou emociona você, provavelmente você vai empolgar ou emocionar outras pessoas. Então, não tem limites assim sobre o que você pode escrever. Desde que não seja, né, algo... provavelmente se você falar sobre algo que seja preconceituoso, provavelmente
você está sendo você, mas provavelmente você não vai ser aceito na universidade por conta de uma distância e um gap de valores. Mas, com relação aos temas, pode ser o seu livro favorito, ou o Teorema de Pitágoras, ou como uma tradição familiar influenciou a sua formação. Pode ser sobre uma refeição, um prato que a sua mãe sempre fazia. Ou pode ser histórias que o seu pai te contava enquanto vocês tomavam chá perto da lareira. Podem ser esses temas que parecem simples, mas que vão, na verdade, de forma simbólica, falar muito sobre quem você é. É importante que você seja aberto. Então, não há problema em falar sobre conflitos ou falhas, né? Então, é importante que você mostre o seu processo de raciocínio e o que você aprendeu com essas experiências, né? Inclusive, isso é mais importante do que você mostrar que algo é certo ou errado, né? Então, é recomendado que você mostre a complexidade desses temas. Então, no Brasil, a gente está muito acostumado a falar assim, isso é isso por causa disso, disso e disso. Mas as universidades querem ver que você entende as nuances de cada tema, né, e as complexidades. E se você puder transparecer isso de forma clara, isso vai demonstrar uma habilidade analítica, crítica do seu processo de pensamento, que é algo que é muito legal. E sempre pergunte a si mesmo, por quê? Por quê? Por quê? Né? Então, eu escrevi eu gosto disso por causa disso, disso, disso. Por quê? Por causa disso. Mas por quê? Então, a gente está sempre tentando chegar no ponto mais específico do ponto que você está falando, né? Ou seja, do statement que você está fazendo. Faça um rascunho, faça vários rascunhos, escreva várias versões, porque aqui a dica não é você acertar de primeira, mas é a prática mesmo, você vai melhorando com a prática. E para vocês terem noção, 7 é a média de versões, sendo que eu já tive aluno fazer 13 e 15 versões do personal statement. E eles escreviam muito bem, porque esse é o processo mesmo. Peça feedback de outras pessoas que te conhecem bem. Ok, agora os don'ts, né? Então, o que você deve evitar enquanto você está escrevendo o personal statement? Não use um clichê ou uma ideia óbvia, por exemplo. Esse trabalho em equipe, eu aprendi a trabalhar em equipe quando eu pratiquei esporte de futebol. Ou então, no meu trabalho voluntário eu desenvolvi empatia. E eu descobri que viajar para novos lugares incrementa e aumenta a minha percepção de diferentes culturas. Então, assim, isso não deixa de ser verdade, tá? Mas o problema é que é muito genérico. São coisas que todo mundo basicamente já sabe. E então, se é uma coisa que, quanto mais você puder generalizar, menos eles vão conhecer sobre você. Então, quanto mais específico você puder ser, melhor. Então, não é que você não possa falar sobre esse tema de cultura e viajar para novos lugares, mas como amplia a sua cultura e por quê? Né? Às vezes, o ponto-chave das redações é no como e no porquê. Né? Ou então, pega um momento bem singelo que você teve com aquela cultura e fala sobre o que aquilo te ensinou, te desafiou, por quê, né? E é aquilo que a gente falou, show, don't tell. Então, não afirme, mostre, né? Não se dê adjetivos como trabalhador ou curioso sem exemplos. Então, os exemplos que vão fazer toda a diferença, certo? Porque os exemplos é como se fossem provas, evidências daquilo que você está tentando contar para os admissions officers. Evite usar definições de dicionário, aspas ou efeitos sonoros, por exemplo, alas, uau, pau. E não se apresse. Se você deixar para a última hora, você vai ter uma redação ruim, tá? Então, a redação é menos sobre você fazer rápido, fazer uau, muito bem feito da primeira vez, e mais sobre você se dar um tempo, permitir várias versões, permitir errar, permitir mudar, permitir críticas de fora. Isso vai te ajudar bastante. Ok. Então, vou falar aqui sobre os Common Application Essay Prompts de 2020 e 2021. Então, para vocês que estão aplicando esse ano, ou para vocês que vão aplicar mais para frente, é bom vocês verem isso, para vocês terem noção do que é possível na redação. Né? Então, aqui, o que significa? Essas são as diferentes propostas que você pode responder para escrever o seu personal statement. E elas vão ser
vocês vão encontrar isso no Common Application, que é uma plataforma universal que você consegue fazer preencher um application e mandar para várias universidades. Não todas, mas várias. Então, vou ler aqui para vocês saberem mais ou menos como varia os temas. Então, primeiro, some students have a background, interest, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. Essa é aquela mais genérica, né, que é mais aberta para você falar sobre algum interesse seu, alguma coisa da sua identidade, algo do seu background, seja importante para você. Depois, the lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you? And what did you learn from this experience? Então, vocês veem aqui que eles estão, de fato, perguntando qual foi um momento em que você fracassou, sabe? Em que você não soube lidar com alguma coisa ou que teve um desafio muito grande. Então, eles não querem saber que você é perfeito. E sim, eles sabem que errar é humano, mas o mais importante vai ser como você lidou com isso e o que você aprendeu. E como isso te preparou para coisas lá para frente. Então, falando sobre isso, eles vão poder entender coisas sobre a sua personalidade e seus valores. E depois, reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking and what was the outcome? Então, a universidade is all about questionar, pensar, refletir. Então, esse debate intelectual é muito importante. E essa é uma pergunta que te permite falar sobre isso. Describe a problem you've solved or a problem you'd like to solve. It can be an intellectual challenge, a research query, an ethical dilemma, anything that is of personal importance, no matter the scale. Explain its significance to you and what steps you took or could be taken to identify a solution. Outra coisa que eles procuram bastante, pessoas que estão aplicando. Você gosta de resolver problemas, né? Como que você resolve problemas? Pode ser qualquer tipo de problema, um intelectual ou um problema ético, né? Então, a gente não está falando aqui de números ou de prova de vestibular, de conteúdo, né? A gente quer ver como que você approach esses diferentes problemas. E pode ser tanto grande quanto pequeno. A gente tem mais 3 para finalizar a lista de opções, né? Bastante. Então, depois vem discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself and others. Então, mais ou menos como a experiência de fracasso, mas aqui é mais com relação ao período de crescimento, né? E às vezes vem para uma conquista que você teve e como isso afetou como você enxerga o mundo. Depois, describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you lose all track of time. Why does it captivate you? What or who do you turn to when you want to learn more? Legal. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de você falar sobre algo que te fascina, que toma conta de você. E o legal é que pode ser um conceito, uma ideia sobre qualquer tema, né? Então, bastante uma oportunidade deles verem quem você é. Share an essay on any topic of your choice. It can be one you've already written, one that responds to a different prompt, or one of your own design. E aqui isso é super aberto. Então, para você que é criativo, que pensa super fora da caixa, essa proposta pode ser excelente para você. Bom, gente, então tem vários temas, né, possíveis, como a Lucy, né, listou. E, na verdade, no fim do dia, tu pode escrever sobre qualquer coisa que te interesse, qualquer aspecto da tua história que seja importante para ti. Então, a gente sabe que os alunos, quando começam com essa tarefa, eles podem se sentir um pouco overwhelmed, assim, um pouco sem saber por onde começar. Então, a gente vai compartilhar com vocês alguns exemplos de introdução de alunos anteriores nossos, para que vocês tenham uma ideia de como é o processo de evolução, né, do rascunho e de como pode ser uma introdução efetiva, eficiente, que chama a atenção do leitor. Então, aqui a gente tem um exemplo e era uma aluna da Luciana, então, Lúcia, se tu quiser comentar também. Mas aqui a gente tem o primeiro rascunho, né? Só a partezinha de introdução, a gente não vai mostrar aqui toda a redação, mas só o início, né? Para vocês terem uma noção. Então, essa aluna respondeu a pergunta, né? The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Então, fale de um desafio, né? Um fracasso, algo que tenha sido difícil. Então, ela começa essa redação bem escrita, tá clara, tá, sabe, gramaticamente correta.
E ela começa com, I was 14 when my teacher told me about an amazing course that would happen on the 2014 RoboCup. Since I first started working with robotics back in 2010, my ultimate goal was to compete at RoboCup. E ela lista, né, assim, os objetivos dela. E ela fala assim, as I grew up, my interest in robots grew bigger, and with it the dream of participating in the RoboCup. E, assim, de novo, tá bem escrito, ela tá justificando, né, o interesse, né, a animação que ela sentiu quando ela encontrou essa oportunidade, mas esse início, ele tem muitas, vocês podem ver que ele é bem pesado de texto, assim, ela colocou muita informação logo de início, fica um pouquinho difícil de seguir e um pouquinho difícil de se engajar também. Então, uma redação, né, um início efetivo que a gente recomenda, que como, né, a gente comentou, a Luciana disse, não tem uma fórmula, não tem uma resposta certa para a redação, mas tem algumas técnicas, né, que a gente pode usar para ter um resultado melhor. E uma delas é começar com uma descrição de um momento, né, uma conversa, descrição, né, de um prato importante, algo que seja ilustrativo e que coloque o leitor na história, como se fosse um palco, né, que vocês estão preparando para contar essa história. Então, essa redação começou assim, de novo, nada de errado com ela, mas bem pesada de texto, muita informação numa introdução, e a gente não consegue pegar o sentimento de cara. Então, depois de quantas versões, Lucy? Acho que foram umas 10 ou 13 versões. Por aí. Sim, depois de várias versões, essa introdução se tornou assim. Então, a mesma aluna, mesmo personal statement, né? Mas revisado. Então, ela começa com uma descrição bem poderosa, assim, bem que te chama a atenção e te prende, né? Então, it was already late at night and I couldn't sleep. My eyes struggled to rest as the tears streamed down my face. I was frustrated, but more than that, I was disappointed. I had never imagined that I could be let down by my own superhero, my school. When you're used to moving like I am, none of your past 7 houses feel like home the way your school does. And when the same school provides you with lifelong friendships and an exceptional education, there's no way to not idolize it. Yet, what probably made me love my school above everything else was the universe they showed me when I was 10. Então, super bem escrita, né? Continua sendo super bem escrita, mas muito efetiva, porque te abre, né, com um momento que te faz pensar, mas o que aconteceu, né? Ela não conseguia dormir, ela, né, tinha chorado, frustrada, desapontada. O que aconteceu, né, que fez ela se sentir assim? E o super-herói dela é a escola. Por que é a escola? Então ela coloca vários enigmas ali que te deixam interessado para continuar lendo e descobrir o porquê de tudo isso. O porquê ela tá desapontada, o porquê da escola ser tão importante para ela. E ela consegue incorporar alguns detalhes do passado dela, né, do background dela, muito sutilmente, mas bem efetivamente. Então, quando ela fala, quando tu tá, né, when you're used to moving like I am, none of your past 7 houses feel like home. Então, muito efetivamente e sutilmente, ela já colocou que ela se mudou 7 vezes, né? Então, tu já fica ainda mais instigado, assim, nossa, qual o passado dela? Ela se mudou tanto. E ainda assim, a escola é a casa, né, mais importante para ela. Então, aqui fica um exemplo, né, uma ilustração de como vocês podem transformar, né, uma mesma história, mas colocar ela de uma maneira que, como eu comentei, coloca o leitor como se estivesse vendo um filme, sabe? Consegue visualizar aquela cena. E, Lúcia, como eu sei que, né, tu trabalhou nesse desenvolvimento com ela, não sei se quer falar alguma coisa. Eu queria só jump in para complementar o que você estava falando. E só dizer, e complementar dizendo que é isso, assim, a informação que ela contou na última versão da redação dela foi essencialmente a mesma, mas é como você conta, né? Então, por exemplo, nessa frase que a Vanessa estava falando, when you're used to moving like I am, none of your past 7 houses feel like home the way your school does. Ela poderia ter falado isso da mesma forma. Eu sou uma pessoa que já me mudei 7 vezes na minha vida, então é por isso que eu sou bem adaptável. Já fica entediada, porque é uma explicação, né? Você não está visualizando. Ela está te
tá querendo te explicar alguma coisa, enquanto aqui ela tá te mostrando, né? Então, você quer deixar que o leitor ele deduza algumas coisas, né? E é o seguinte, assim, isso que a Vanessa falou do poder da visualização. Se você lê a sua redação e você consegue imediatamente visualizar a cena, isso é um excelente sinal. Por quê? Significa que, de forma fácil e simples, você e a pessoa que está lendo vai conseguir também, vai conseguir se conectar ao que você está falando de uma forma lúdica, ao invés de uma forma cerebral de explicação. E como os admissions officers, eles têm trilhões de redações para lerem, você quer tentar cativar eles nas primeiras frases, sabe? E é só assim, você tenta se imaginar contando essa história para o amigo. Se você chega assim, porque eu sou uma pessoa muito legal e porque eu gosto de ajudar as pessoas e eu gosto de entender como o mundo funciona e ajudar. Vocês sabem quem são essas pessoas, né? É muito tédio que você sente, porque aquela pessoa está querendo forçar uma informação para você. E se ela faz assim, cara, outro dia você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Eu estava na porta de casa e quando eu abri, caraca, uou, já é outro nível, sabe? Então, só para fechar, falando que a minha aluna passou para Stanford com 96% de bolsa. Ela era sensacional, mas certamente a redação fez bastante diferença. E a gente estava lá orientando ela, mas essa história veio dela, né? Então, nosso trabalho não é escrever redações por vocês, mas é justamente permitir que vocês possam acessar esses pontos mais criativos de poder de visualização que vocês já têm dentro de vocês. É isso. Uhum. Perfeito. Sim, então, né, complementando durante a nossa orientação, a gente vai trabalhar desde do brainstorming, desde gerar a ideia, né? Por exemplo, no caso, essa aluna decidiu, eu quero contar a história dessa minha frustração com a escola numa competição. Mas como é que essa história vai se desenvolver e ser contada de forma efetiva? Então, a gente vai fazer acompanhamento ao longo dos rascunhos, dando feedback, né, fazendo ajustes que possam tornar essa redação melhor, mas, claro, no fim do dia é sempre o trabalho do aluno, né, as palavras do aluno. E que a gente tem um segundo exemplo de introdução, também de um aluno nosso que teve sucesso, ele foi aceito em Babson com 100% de bolsa. E aqui eu escolhi esse exemplo porque é outra ilustração de um momento, né? Tipo, a moment in time. Um momento na vida dele que é instigante e até engraçadinho, assim. Então ele conta, I remember a family lunch on a Sunday afternoon in 2008 when I courageously affirmed to all my relatives that one day I'd become the richest man on earth. That statement was followed by laughter coming from every one of them as I stood there, struggling to find the comedy behind those words. They were very real to me, but apparently not to them. I imagined myself wearing a suit, working at my own company, drinking coffee behind my desk, and rushing to midday flights on my way to important meetings. Having that busy, orderly lifestyle excited me, and it didn't matter what other people thought, I was determined to make it happen. Então, essa foi a versão final. No caso, ele também passou por várias versões. Mas ele era um aluno, assim, ele não amava escrever, ele não era da escrita criativa, ele não era de apelar tanto, assim, para emoção, ou não era do interesse dele. Mas ainda assim, ele fez uma introdução super cativante, assim, tu visualiza esse menino né, se levantando na frente da família dele, numa tarde de domingo, e falando para todo mundo que ele ia ser o homem mais rico na Terra, e as pessoas rindo dele e a confusão dele, né? Assim, mas eu não entendia porque as palavras eram tão importantes para mim, tão reais para mim, mas aparentemente não para eles. E ele conta como é que ele se imaginava quando ele crescesse. Então, apesar de, no geral, a gente não recomenda contar histórias de muito tempo atrás, no passado, tipo, quando eu tinha 5 anos, porque, né, enfim, a gente quer saber, as universidades querem saber mais de quem vocês são hoje. Mas nesse caso funcionou, ele contar uma história de uma vontade que ele tinha quando ele era pequeno, e depois ele desenrola essa história contando como é que ele desenhou a vida dele nesse caminho de tentar se tornar o homem mais rico do mundo. Ele, inclusive, abordou o que significava ser o homem mais rico do mundo para ele. Então, ele fala que não era só uma questão de dinheiro, era a questão da contribuição que ele podia ter
da riqueza que ele podia ter na vida dele, nas relações, né, na contribuição com a comunidade. Então ele faz uma abertura bem legal e com elementos que depois ele vai explorando e explorando melhor. Então, de novo, falo aqui 1000 vezes, assim, é sempre bom pensar num momento da vida que foi marcante para vocês, e esse momento que é um símbolo, assim, uma representação das vontades de vocês, do aprendizado de vocês, né? Sempre pode ser uma boa maneira de começar a redação e a partir dali detalhar o significado, né? Continuar, fiquem se perguntando por quê, por quê, por quê. Então, por que que eu quero ser o homem mais rico do mundo? O que quer dizer ser rico, né? Então, tudo isso acaba enriquecendo bastante a redação. Se eu puder pular, jumping rapidinho aqui também, isso que a Vanessa falou, o momento foi importante para você. Tenta lembrar, assim, a gente encoraja bastante nesse momento, se lembrar de experiências que te afetaram emocionalmente de alguma maneira, sabe? Nossa, você sentiu frio na barriga, ou seus olhos ficaram brilhando, sabe? Assim, nesse momento é bom você se ligar em suas emoções e não tanto assim ao racional, assim, eu vou falar de quando eu ganhei essa medalha porque vai parecer muito atraente para a universidade. Então vou falar assim, como eu fracassei dessa forma bonita aqui. As universidades vão conseguir perceber se aquilo é algo que realmente não importa para você ou que suas palavras não estão verdadeiras, sabe? Então, é importante vocês lembrarem disso. Uhum. Os clichês ou aquela redação forçada sempre fica muito claro, muito evidente, porque é o trabalho deles, né? Avaliar essas aplicações, ler várias redações. E então, quanto mais original, mais do coração vier, melhor. E como vocês podem ver, não precisa ser um momento assim que mudou a vida humana na Terra, tipo, fiz uma descoberta master, né? Pode ser um momento tão simples quanto né, uma noite que vocês não conseguiam dormir ou algo que vocês contaram numa reunião de família. Então, isso também a gente nota uma ansiedade dos alunos, às vezes, né? Buscar aquela história que seja assim, uou. Mas, às vezes, no momento mais simples, né? A gente tem muita riqueza de valores da pessoa, de aprendizado, experiência. Então, enfim, é um trabalho que exige um autoconhecimento, né? Exige uma autoexploração, mas enfim, o produto sempre pode ser super criativo, super legal e pode fazer toda a diferença na aplicação. Bom, então aqui eu acho que eu já me passei um pouquinho do tempo, mas a gente ainda quer falar das redações suplementares antes de iniciar o Roundtable Q&A. Então, falando aqui dessas redações suplementares, que são aquelas específicas de cada universidade, né? Então, o Personal Statement é a carta de visita, cartão de visita, aquela redação principal, que tipicamente vai para todas as universidades. No caso, cada universidade pode ainda pedir algumas redações a mais, que são as que a gente chama suplementares. Então, cada universidade costuma ter de 1 a 4 redações suplementares. Então, por exemplo, se vocês estão se candidatando a 8 universidades e cada uma pede 2 redações suplementares, vocês vão estar olhando para 16 novas redações, né? Além do personal statement. Então, por isso é muito importante se planejar com antecedência, não deixar para a última hora. As redações suplementares, elas são uma oportunidade adicional de contar a sua história, justificar a sua candidatura. Então, enquanto que o personal statement é uma história muito pessoal que tu vai contar para todas as universidades, aqui tu vai ter a oportunidade de se direcionar especificamente àquela universidade, contar o que da tua história te faz um bom candidato para aquelas universidades. Então, alguns dos temas mais comuns. Assim, essas redações suplementares podem ser qualquer tema, a gente vê de tudo, mas existem alguns temas que são mais comuns entre as universidades. Então, o primeiro é o The Why Essay. Por que você quer estudar aqui? Então, eles querem saber por que você está te candidatando. E, nesse caso, a grande armadilha é fazer uma redação genérica que coloca assim, eu sei que é uma escola excelente, é uma Ivy League, é uma escola muito bem cotada, eu quero buscar uma educação de qualidade. Essas respostas são super genéricas e não funcionam bem. Então, em vez desses fatos, né, essas informações genéricas, enfim, é importante vocês falarem de oportunidades específicas daquela universidade pelas quais vocês têm interesse. Então, por exemplo, oportunidades acadêmicas e de pesquisa. Então, cursos, né, aulas específicas
o major, um curso específico, uma oportunidade de pesquisa numa área de biotecnologia que seja interessante para vocês. Então, algo muito específico que aquela universidade faz que atrai o candidato. Vocês podem falar de atividades no campus, então, clubes, clube de investimento, clube de esgrima, enfim, qualquer atividade fora da sala de aula que seja interessante para vocês. Clube de debate, jornal no campus. Até o mascote, às vezes, pode falar também. Pode falar da história, do mascote da universidade, do lema da universidade, coisas bem específicas que chamam a atenção de vocês. Vocês podem falar de um prédio específico, né? Mesmo no caso de quem não, né? Muitas vezes o aluno brasileiro não conhece a universidade antes de se candidatar, mas hoje em dia, com tours virtuais e tudo mais, é até possível aprender bastante sobre a história da universidade, fatos curiosos, e usar aquilo na redação também. E também falar de ambições futuras e missão pessoal. Então, como é que estudar naquela universidade vai transformar vocês na pessoa que vocês querem ser profissionalmente. Vocês podem falar de atividades extracurriculares específicas de vocês. Então, muitas universidades vão perguntar: fale de uma ou duas atividades extracurriculares e da importância que elas têm para você. Então, nesse caso, vocês vão ter que explicar, né, a experiência atual, passada, em diferentes atividades extracurriculares, voluntariado, trabalho pago, competições, enfim. Algo mais que vocês não tenham tido a chance de abordar no application ou no personal statement. Alguns outros temas também são diversidade. Então, a universidade pode perguntar: o que diversidade significa para ti? E como é que tu vai contribuir para a diversidade no campus? E também se pode falar especificamente de um curso, né? Então, por que de querer fazer uma graduação numa área específica? De economia, de física, de artes, enfim. Então, tudo isso, de novo, vai depender da universidade e, enfim, a gente vai ver de 1 a 4 redações por cada um. Então, aqui a gente tem alguns exemplos reais, né, de prompts, de perguntas das redações suplementares. Então, no primeiro caso de Georgetown, discuss the significance to you of the school or summer activity in which you've been the most involved. Então, tu quer, nesse caso, falar de uma atividade na escola, né, uma atividade extracurricular, ou que foi feita durante as férias, que teve uma significância para ti, e também o porquê disso. NYU vai ter o prompt mais curto, mas mais, assim, comum, possivelmente, que é o why NYU? Why do you want to study here? Então, tu tem que explicar bem, articuladamente, o porquê de tu querer te candidatar àquela universidade. A Universidade de Chicago tem uns prompts bem interessantes. Aqui a gente tem 2 exemplos. Então, o primeiro é um pouco mais tradicional, né? How does the University of Chicago, as you know it now, satisfy your desire for a particular kind of learning, community, and future? Please address with some specificity your own wishes and how they relate to you, Chicago. Então, aqui, eles querem especificamente que tu fale como é que estudar aqui vai te tornar, né, o cidadão, o membro da comunidade, o profissional, enfim, que tu almeja ser. E eles pedem, né? Fale com especificidade sobre os teus desejos e como eles se relacionam com a Universidade de Chicago. Então, nesse caso, é muito importante não só ter o trabalho de autoconhecimento para que tu possa falar dos teus, né, próprios desejos, mas também que tu conheça bem a universidade para poder conectar as duas coisas, né? A gente fala muito de fit, foi até um tema do nosso primeiro webinar aqui. Então, que além de tudo que a aplicação implica, né, ter boas notas, ter boas redações, boas cartas de recomendação, é super importante que vocês estejam em sintonia, assim, que vocês sejam compatíveis com a universidade que vocês estão se candidatando. E essa redação vai ser uma das grandes formas de medir isso. E eles também, a Universidade de Chicago tem vários prompts super estranhos, aleatórios. E tem esse, né? What's so odd about odd numbers? Então, o que é tão estranho sobre números ímpares? Então, enfim, é um play on words ali. Mas eles têm perguntas tipo... um prompt que eles tiveram nos últimos anos é encontre X. Então, tu pode usar aquela redação para falar de qualquer X, qualquer variável que vocês queiram encontrar na vida de vocês.
Então, não tem limites para criatividade. Bom, aqui eu tô vendo o relógio, a gente tem mais... Falando em relógio, eu queria falar um pouquinho também de gestão de tempo. Então, a gente passou todas as informações para vocês, né? Propósito, relevância, dicas e tudo mais das redações. E agora vocês devem estar se perguntando, so what, né? O que vocês fazem daqui para frente? Então, aqui é o cronograma que a gente recomenda com relação às redações. Então, se é o ano de candidatura de vocês, a gente recomenda que vocês escrevam essas dicas, ou se vocês vão se candidatar no que vem ou no seguinte também. O ideal é vocês começarem a trabalhar no personal statement no máximo em julho. Vocês sempre podem começar antes, vocês sempre podem ter drafts ao longo do tempo. Inclusive, a gente trabalha até com os nossos alunos mais novos em ter versões até antes, né, do terceiro ano. Mas, no máximo em julho do ano da candidatura, vocês querem começar a trabalhar nessa redação e desenvolvendo, revisando ela até setembro. Então, antes de iniciar esse processo, vocês querem fazer um trabalho de autoconhecimento para poder responder bem as perguntas e poder formar uma redação sólida, né, interessante, de qualidade. Então, o primeiro passo é o personal statement, digamos assim, na época das férias de julho, já começar com ele. E, então, a partir de outubro, entre outubro e dezembro, focar nas suplementares. Então, para vocês conseguirem ir para a etapa das redações suplementares, vocês vão precisar ter uma definição da lista de universidades, né? Você tem que saber quais universidades vocês vão se candidatar para saber quais são as redações que elas vão pedir. Então, vocês precisam ter uma lista, se não final, então, muito bem feita, assim, preliminar, até outubro, e já começar a fazer as redações em outubro e até dezembro. E aqui, reforçando de novo, se a redação é feita de última hora, ela não vai ser boa, ela pode ser ok, mas ela não vai ser o melhor trabalho possível. E assim, a gente sabe que às vezes a gente está acostumado a fazer as coisas de última hora, estudar para a prova na última hora. Isso não vai funcionar bem na aplicação, porque a melhora que tu pode ter colocando carinho, dedicação, atenção nas tuas redações ao longo de vários meses é enorme, vale a pena e faz toda a diferença. Então, esperamos que vocês tenham assim dicas suficientes para começar já a pensar, pelo menos no personal statement agora, né, que a gente está em maio, e quem sabe até já começar a bolar as redações de vocês. Bom, então, a gente passa para o round table. Lúcia, se tu quiser. Sim, my turn. Bom, pessoal, a gente agora quer ouvir de vocês, de quem quiser falar, né? Então, a gente gostaria de saber qual o seu nome, a sua cidade, o ano que você está no colégio. E, mais importante, do que você sente que você mais precisa na sua preparação, né? O que você está sentindo falta agora, nesse momento, onde você está no processo. E aí, a gente gostaria de ouvir de vocês, para a gente poder dar algumas dicas, ver de que forma a gente poderia apoiar vocês, caso venha, isso seja necessário. E é isso. E depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. E a gente vai deixar mais ou menos 1 minutinho para cada um, para todo mundo ter uma chance de falar. Então, talvez para a gente ter alguma ordem, se quiser, seria muito bom você botar o seu nome no chat, para a gente saber que você quer compartilhar, falar um pouquinho sobre você. E se não, você não precisa botar o seu nome no chat. Claro, Felipe, pode ir. É só você tirar o mute. Isso. Oi, Felipe. Olá, boa tarde. Tudo bem? Consegue me ouvir? Conseguimos. Primeiramente, muito obrigado por tudo, pelas suas dicas. Foi muito produtivo e eu gostei muito de tudo que vocês falaram. Meu nome é Felipe, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tô no 4º ano, vamos dizer assim, do ensino médio técnico que eu faço. E eu já tô terminando a graduação, quase me formando, assim, só tenho que esperar ver essa situação do Covid mesmo, para ver o que vai acontecer.
eu acredito que o que mais falta, no que eu sinto, pelo menos para mim, nessa questão de preparação, é uma coisa mais pessoal minha no sentido de segurança. Às vezes é por questão financeira, de saber que eu vou ter, às vezes, condições de financiar as provas padrões, ou às vezes as provas de idioma, como TOEFL ou outro tipo de prova, ou a taxa de inscrição mesmo para as faculdades, e não só da disponibilidade financeira, mas às vezes da condição minha mesmo. Às vezes, eu acho que é muito comum, pelo menos para quem está fazendo esse processo, quem está começando a se aventurar nisso, se questionar se você pode realmente, se você tem mesmo capacidade de fazer isso, se você é capaz, se você consegue chegar lá, ainda mais estando inserido nesse cenário onde você tem que também se preparar para Enem, caso você precise, sabe, no final de ano ainda ter que lidar com tudo isso. Então, acho que para mim o que eu mais preciso agora, o que eu tô mais lidando, é essa coisa de não saber, às vezes enxergar a situação como ela é, entende? Felipe, obrigada por ter sido o primeiro, obrigada por participar. É muito bom ouvir a voz desses nomes que estão do outro lado. E com certeza, a gente te entende completamente. Inclusive, a gente olha com muito carinho todas essas questões com os nossos próprios alunos, né? Então, é importante todo mundo saber aqui que o Aplica Prep, ele é um programa pago, apesar da gente ter um programa de bolsas de Girls Gone Global, né, só para meninas líderes, só que como o nosso foco é bem grande em auxílio financeiro, a gente avalia com o aluno, ok, quanta bolsa que você precisa, mas também quais são as formas que você consegue, às vezes, diminuir os custos financeiros do application. Né, com suas universidades que aceitam um Duolingo, ou então vamos aplicar Early Decision, que às vezes você só precisa aplicar para uma universidade, daí você não tem que pagar extra para enviar nota, enviar aplicação extra, enfim. E essa questão da capacidade, né, de se eu sou capaz ou não, é o medo de até da pessoa que está mais bem preparada, então isso é bem comum. Mas uma coisa que a gente diz é que sempre vale a pena passar por esse processo, porque mesmo se o pior acontecer, ou seja, mesmo se você não passar, não conseguir a bolsa que você gostaria, você vai aprender tanto sobre você que você vai conseguir fazer o que você quiser depois disso, sabe? Então, esses são os meus 2 minutinhos de comentário aí. Não sei, Vanessa, você quer adicionar ou se a gente vai para a próxima pessoa? Só comentar rapidinho essa questão da preparação para o Enem, para o vestibular e tudo mais, assim, terceiro ano ou quarto ano do ensino técnico. É uma loucura, a gente sabe e a gente se lembra de como era. Assim, eu me lembro de estar até altas da noite, assim, trabalhando. Mas algumas coisas que podem ajudar, assim, claro, a gestão de tempo. E é muito mais fácil falar, né, do que a gente realmente saber como melhor gerir o nosso tempo. Mas desenvolver técnicas desde agora de priorizar o que é mais importante para ti e o quando tu vai fazer o quê, estabelecer metas, né, internas, metas para ti durante cada semana ou cada mês. Essas técnicas, elas já vão ser super valiosas mesmo quando tu for para a universidade, onde tu tá super tu tem que te autogerir, sabe? No geral, ninguém vai estar puxando a tua orelha, te conduzindo pela mão para cumprir certas tarefas. Então, o terceiro ano, o ano da aplicação, ele é demanda, né, muito tempo, muita atenção e tudo mais, mas a gente pode encarar isso como um bom treinamento para o que vem pela frente e para já ir assimilando e incorporando técnicas de foco, de bem-estar, de priorizar, né, o teu tempo que vão te servir no futuro. Então, mas assim, a gente tem total empatia pela loucura que é o terceiro ano. E assim, dependendo do caso, a gente vai sempre vendo como melhor utilizar o tempo de cada aluno, né? Legal, perfeito. Eu não sei se você consegue ver o chat, Vanessa. Quer que eu vá te falando os nomes? Sim, eu tô vendo aqui a Carol. Legal. Isso. Carol, então, quando tu quiser, tu pode tirar o mudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá pra ouvir? Então, Calma, só um segundo. Oi, Carol, vocês estão me ouvindo? Meu nome é Carol, né? Acho que já deu pra ver aí, eu sou de Fortaleza. E eu tô do segundo ano do ensino médio. E assim, eu já pesquisei há um tempo pra aplicar e tal, eu sempre quis aplicar pra fora. Mas, assim, o tempo tá começando a chegar mais próximo, né? O terceiro ano já tá aí.
E eu acho que o que eu fico mais nervosa é mais essa parte de fazer uma college list, primeiro, né, tipo, descobrir quais universidades são, assim, uma boa escolha para mim, que eu tenho chance de assim, entrar. E a parte das redações também, basicamente. Uhum. Eu acho que esses dois pontos, Carol, são difíceis porque eles são mais subjetivos, né? Então, no Brasil, a gente pensa mais sobre essa universidade está na minha cidade e tem o curso que eu quero estudar, mas é verdade, nos Estados Unidos não é bem assim. Então, o que é importante você pensar? Quais são os cursos que você quer estudar? Qual o tamanho da universidade que você quer? Porque tem universidade que vai desde 500 alunos até 30 mil alunos, né? E pensa assim, pensa que vocês estão indo para lá não só para estudar, mas vocês vão morar. Pensa como se fosse um mini mundo, né? Nesse mini mundo você mora, você tem uma vida social, você tem uma cidade de um tamanho específico, você tem que comer, você tem o estilo de aprendizado, você tem a cultura daquela universidade, e daí tem alguns sites que podem te ajudar a, a, a filtrar as universidades que têm aquelas opções que você está procurando. Mas, claro, o primeiro passo é ver o que você prefere dentro desses itens diferentes. E aí um site que você pode ir é o Big Future, do College Board, que aí você vai escolhendo os filtros e conhecendo as universidades que estão dentro daquelas preferências. E quanto mais você conhecer a universidade, quanto mais você pesquisar, mais você vai ter noção também do que existe, sabe? E com relação às redações, você pode seguir todas as recomendações que a gente deu aqui, e claro, às vezes tem que começar alguns passos atrás, né? E ver assim, tá, quem que eu sou, o que é importante para mim. Então, não ter medo de fazer esboços, de tirar notas, manter quase que um diário antes de você efetivamente começar a escrever mesmo, sabe? Legal. Vanessa, tem alguma coisa para adicionar? Podemos ir para o Ryan? Não sei se eu estou certo. Ryan. Eu só, eu só adicionaria rapidinho com relação à lista de universidades. Talvez se é que a gente pode chamar de vantagem ou algo de bom que está surgindo nesse ano, é que as universidades todas estão preparadas para oferecer tours virtuais, responder dúvidas virtualmente, porque nem mesmo os alunos americanos estão podendo visitar as universidades, né? Geralmente nos Estados Unidos. Elas estão, e no Canadá, né? Elas estão fechadas para visitação. Então, tem muita oportunidade para se fazer visita virtual, para entrar em contato com a universidade, seja com o setor de admissões ou com o departamento específico da graduação, tirar dúvidas. Então, usem esses recursos também para obter informações bem específicas de cada lugar e determinar, né, se é uma universidade que vocês se imaginam morando por 4 anos ou não. Bom, então passamos ao Ryan, né? Isso, e fala pra gente como a gente fala o seu nome, que eu acho que a gente não tá acertando. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Beleza, então, primeiramente, obrigado por esse webinar. Esse já é o segundo webinar que eu participo de vocês. Eu tô, tipo, super feliz, gostando muito. Meu nome é Rian, mas muita gente me chama de Ryan, de Ryan, sabe? Tipo, então, não é um problema. Eu sou de Três Corações, que é uma cidade no interior de Minas, e eu estou no segundo ano do ensino médio, né, do ensino médio regular mesmo. E eu concordo muito com o que o Felipe e com o que a Carol disseram. Eu consigo me identificar muito com os problemas deles, mas para não falar a mesma coisa, eu também acho que outra coisa que eu preciso nessa minha preparação é principalmente a parte dos testes que as universidades exigem, como por exemplo o TOEFL e o SAT, que agora eu estou começando a estudar, mas está sendo aquela coisa um pouco complicada. E também eu acho que é outro problema que eu lido, é tipo a falta de preparo do meu colégio, porque eu sou tipo a primeira pessoa que aplica para esse tipo de coisa, que aplica para oportunidades no exterior. Então eles não têm muito preparo para dar carta de recomendação, para fazer um school profile, outras coisas. Então essas são minhas duas maiores dificuldades. Obrigado. Ai,
Pronto, agora tirou o mute. Legal, Rian. Obrigada aí por compartilhar com a gente. E que bom que os webinars estão sendo proveitosos para vocês. A gente fica bem feliz. A questão dos testes é complicado mesmo. É importante saber que tem vários recursos. Português não está funcionando para mim hoje. É importante saber que tem vários recursos online, gratuitos e pagos que vocês podem usar para ajudar. Então, é importante encontrar. Mais do que qualquer coisa, a forma de estudar e a prova que funciona para você, né? Outra coisa também é que, por conta do Covid, né, várias universidades estão agora test optional, né? Ou eu acho que tem um outro termo, a Vanessa sabe melhor. Não é test blind, elas são test optional, né? Então, elas estão flexibilizando. Elas sabem que está um momento difícil de vocês fazerem as provas. Então, que bom, né, Dini? Obrigada por ter vindo. Então, isso flexibiliza, né, esse fator. Tem várias universidades que você não precisa enviar, mas é claro que é sempre melhor. Então, se você tiver uma nota boa, poder enviar, isso vai ser sempre trabalhar ao seu favor. E com relação à escola, tem muita escola que é despreparada mesmo. E o que você tem que fazer? É só fica dos seus ombros, assim, tem mais esse papel de ir guiando a sua escola, ir guiando os seus professores, né? Então, eles não sabem escrever cartas de recomendação, mas ajuda eles. Vamos lá, professor, você se lembra naquele dia que eu fiz tal coisa na sua sala? Eu acho que isso foi bem legal, porque eu aprendi muito naquele momento e eu me interesso muito por isso na sua matéria. Então, não é que você está escrevendo a carta por eles, que isso não é ético, mas você está ajudando eles a lembrarem sobre coisas que são importantes para você e porque eles são muito ocupados, né? Tem muitos alunos, às vezes eles não sabem, não conseguem se lembrar. Então, importante saberem que vocês têm um papel nisso também e que isso pode ajudar bastante. Inclusive tem alguns formulários. A gente tem alguns desses materiais, mas possivelmente pode até preparar um formulário que tem algumas informações-chave sobre quem tu é e os teus interesses e tuas conquistas na escola. E tu pode compartilhar esse formulário de uma página, digamos, com o teu recomendador, junto com um currículo, por exemplo, para dar mais informações que enriqueçam a carta deles. E, exatamente, nesse caso, se mostrar solícito, fazer bastante follow-up, dar bastante seguimento com o recomendador, com o orientador na escola, vai fazer toda a diferença. Então, é mais um trabalhinho ali na preparação. Mas é bem comum, assim, a gente vê isso, essa é a regra e não a exceção, eu diria, com a maioria das escolas brasileiras. Escolas internacionais, né, no geral. Uhum. Se todo mundo não precisa falar, então se ninguém mais quiser falar, a gente pode passar talvez para perguntas e respostas. De nada, Rian. Eu acho que a gente pode passar. A gente teve uma pergunta, né, durante a webinar, que foi da Emanuele. Sim. Então, vamos passar para perguntas e respostas? Eu diria que sim, até pelo tempo, né? Pelo tempo, A Manuele perguntou quais as diferenças entre a personal statement e a carta de motivação. Aí minha única dúvida é se essa carta de motivação seria uma carta de recomendação ou então continued letter of interest ou letter of appeal. Então, bom, a gente pode falar uma diferença entre talvez essas diferentes opções, né? O personal statement, ela é a redação que você tem que escrever para todas as universidades que você vai mandar, de forma geral. E ele você fala sobre algo que foi importante para você, né? E sobre os seus valores. Então, é para eles te conhecerem, assim, qual é a sua personalidade e qual a sua visão do mundo. Já a carta de recomendação, o professor vai escrever sobre como você é na sala de aula, né? O letter of continued interest ou letter of appeal é geralmente quando você foi colocado na lista de espera de uma universidade
e aí você manda essa carta para dizer, ó, eu ainda estou interessada nessa universidade, e eis aqui o porquê que você deveria ainda me considerar e porquê que eu deveria sair da lista de espera. Aí você meio que reforça coisas mais práticas da sua application que te tornam um candidato muito bom. Então, assim, desde que eu apliquei, eu ganhei essa competição, ou então eu escrevi esse livro de poemas, ou então eu consegui mais 10 voluntários na minha organização. Então, o tom é um pouco diferente, e o propósito também. Sim, carta de... Tá. A gente não tem a carta de motivação no processo do application norte-americano, né? Aqui a gente está falando só dos Estados Unidos e do Canadá. Legal. Agora, da Ana Beatriz. Para quem vai aplicar Early Action, Early Decision, como vocês recomendam organizar o calendário? Bom, a gente recomenda mais ou menos, pelo menos com relação às redações, mais ou menos como a gente colocou aqui na apresentação, né? Talvez as redações suplementares você vai ter que fazer antes, né? Porque a maioria dos prazos de Early Action Decision é dia 1º de novembro. Então, você vai ter que fazer basicamente pegar todos os materiais do application e fazer todas as provas até ali outubro, né? Para você ter tempo de revisar todos os materiais. Não sei, Vanessa, se você tem também alguma outra recomendação. Se tu ainda não fez as provas, não fez o SAT ou ACT, a próxima data vai ser em agosto, né? Então, com certeza, se preparar para fazer a prova até lá. E assim, é que é difícil, né, a gente dar uma resposta assim certa, porque vai depender muito das escolas para que tu tá aplicando e, né, dos requisitos delas. Mas certamente, né, agora em maio, se tu tá te candidatando para um Early Decision, Early Action daqui a menos de 6 meses, né, tu com certeza quer te assegurar de ter cumprido os requisitos das provas e já começar com as redações e fazer pesquisa sobre a universidade, né, para poder justificar bem o porquê de querer ir para lá. Então, de novo, usar recursos que eles estão disponibilizando até nessa época agora, de visitas, webinars e tudo mais, para já ir te informando. A Evelyn tem uma dúvida de como melhorar a escrita no inglês. Bom, então, esse é um processo que se desenvolve ao longo de tempo, né? De estudo do inglês e de muita prática. Então, muitas vezes vai, né, dependendo de como for o nível do inglês na escola, né? Algumas escolas são mais rigorosas e já exigem mais prática, outras não tanto. Talvez seja importante ter um reforço, né, de um curso adicional de idiomas, fora da escola, inclusive. E, de novo, praticar, pedir feedback, né, de pessoas que te conheçam, orientadores, enfim, que possam te apoiar, e te expor a língua o máximo possível. Então, alguns recursos que são, né, mais, assim, interessantes de usar, né, são como livros de ficção ou não ficção, sabe? Não Sim. precisam ser livros, né, de como falar inglês, mas sim de um livro, um romance, um livro de ficção científica que te interesse, um podcast. Então, hoje a gente pode ouvir tantos podcasts gratuitamente em inglês, né, de todo mundo. E, enfim, filmes, né, música, assim, cultura pop no geral, também pode ajudar muito. Eu acho que depende muito de quanto tempo você tem, né? Mas certamente, assim, eu recomendaria isso pela escrita. Às vezes é só você ter um diário. Toda noite você escreve o que aconteceu no seu dia, o que você sentiu, sabe? Isso pode ser uma forma simples, uma ótima forma de você praticar bastante. E segundo, isso que a Vanessa falou, de você ler de ficção, né? Ou seja, não ter aquele contato direto, assim, do como escrever em inglês. E aí, o recurso melhor vai depender de como você aprende. Então, tem gente que é mais auditivo, então melhor o podcast, sabe? Tem gente que é mais visual, então ler o livro vai ser melhor nesse sentido. Então, é bom você se dar conta dessas questões, mas pode ajudar bastante. Bom, gente, então a gente chegou no finalzinho do nosso tempo. Eu não tô vendo mais nenhuma pergunta aqui. Então, a gente pode, de repente, encerrar com
umas notas sobre algumas das oportunidades que a gente está oferecendo no Aplica para, né, quem tiver necessidade e interesse. Então, deixa eu ver. Eu pulei totalmente, né, esse slide, perdão. Não, tá questão do tempo, não. Legal. Então, é claro que a gente passou para vocês várias oportunidades, vários recursos legais para vocês aqui, mas é claro que se você é o nosso aluno, a gente faz esse passo a passo de uma forma muito mais personalizada, né? A gente tem mais tempo, a gente vê qual é o seu caso de forma específica, a gente encontra os melhores recursos para vocês, e a gente tem vários materiais autorais e uma metodologia específica para fazer esse projeto que é enorme, que é do application e com vários prazos e com vários componentes, para a gente fazer um breakdown de passo a passo, para justamente você sentir que você é capaz de fazer, né? Então a gente faz isso de forma holística e entendendo tudo que você está passando, que a gente sabe que é dose, e puxando vocês na hora que é necessário, né? Então o que vocês podem contar com a Aplica nesse ano? A gente vai continuar com os nossos webinars gratuitos até julho, né? Então a gente tem mais 2 aí pela frente. E a gente está com um programa intensivo começando em agosto, tá? Tanto para quem está no júnior, ou seja, que vai aplicar ano que vem ou no seguinte, e tanto para as pessoas que vão aplicar esse ano também. A gente está acompanhando tudo o que está acontecendo com o Covid-19. A gente está na América do Norte, né? A gente está em Vancouver, então a gente tem um contato bem direto com as universidades e tudo que está acontecendo. Então, a gente vai estar com um olhar especializado para isso também. Se vocês tiverem interesse nos nossos programas, vocês podem ir no nosso site para dar uma olhada e marcar uma conversa sem compromisso com a gente. A gente explica melhor como funciona o nosso programa e como que é personalizado a você, como que a gente te ajudaria especificamente. A gente passa todos os detalhes de quanto é o valor, como a gente parcela. E eu gostaria de ressaltar aqui, os nossos valores são 50% abaixo da competição, porque a gente tem um olhar mais sensível com essa questão da acessibilidade. Então, para vocês que têm uma necessidade financeira, isso é importante vocês saberem. E caso você não esteja procurando um programa intensivo, precise só de uma ajuda intensiva para redação, a gente vende pacotes avulsos de revisão de redação também, tá? Tanto de personal statements quanto das redações suplementares. Maravilha, pessoal. Então, a gente vai deixar aqui na tela o nosso contato. Esse é o nosso site, aplicaprev.com, e lá vocês podem verificar a elegibilidade de vocês para os nossos programas, marcar uma conversa sem compromisso com a gente. E vocês, né, fiquem à vontade para nos seguir no Facebook, no Instagram, caso já não sigam. A gente vai continuar postando novidades, notícias, né, ainda mais em relação ao Covid-19, e também anunciando os webinars dos próximos meses e outros recursos que sejam úteis para vocês. Então, a gente agradece muito a participação e obrigada pelo tempinho extra que vocês nos deram. A gente espera que tenha sido útil, proveitoso, e a gente fica à disposição. E a gente deseja muito, muito boa sorte para vocês nessas jornadas do application. É isso, pessoal. Muito obrigada por comparecerem. Fiquem bem, fiquem seguros e qualquer coisa é só falar com a gente. Obrigada, pessoal. Um abraço.